Olá, tudo bem com vocês? Deixe me apresentar. Eu me chamo André, eu sou formado em teologia e também estou concluindo uma pós-graduação em ciência das religiões. E eu gostaria de apresentar a vocês um livro que eu considero de extrema importância, um autor que eu considero de muita relevância para todo o cristão que deseja fazer ciência com qualidade ou que deseja conhecer as forças motrizes que moldaram o Ocidente, conhecer as forças religiosas que moldaram a nossa cultura e que abriram o desenvolvimento espiritual e cultural do Ocidente. Esse autor é o filósofo e jurista holandês Herman Doivet. Doivet é um importante filósofo da tradição aí do Abraham Kuyper, da tradição kuiperiana, da filosofia conhecida como reformacional, uma filosofia distintamente cristã. E o Herman Doivet, nesse livro, que consta aí com 58 artigos que foram editados, Herman Doivet não é um cara fácil de ler, porque ele possui vários neologismos, ou seja, palavras e vocábulos próprios que ele ou absorveu e adaptou para a sua própria filosofia, para falar sobre o mito da neutralidade científica, o reducionismo das ciências, com a sua tão conhecida soberania das esferas. Então, esse livro que eu quero apresentar a vocês, que é As Raízes da Cultura Ocidental, as opções pagã, secular e cristã, é um livro que ele vai, apesar de ser um livro fino, é um livro com bastante erudição. O Doivet aqui dialoga com ciência, cultura, economia, política, história, teologia, filosofia. Então é um homem de uma mente enciclopédica, com erudição assim muito profunda, e que você precisa, para antes de ler livros propriamente dele, você precisa passar por introduções ao pensamento do Doivet, né? Tem algumas aí, se você se interessar, manda aí um direct para mim que eu posso apresentar algumas introduções ao pensamento do Doivet. Então eu gostaria de falar dessas 4 cosmovisões, essas 4 visões de mundo que moldaram o Ocidente, jurista e filósofo holandês Herman Doivet. O Doivet considera o primeiro motivo religioso e básico, a raiz fundamental, o motivo da matéria e forma, o motivo grego. Ou seja, a compreensão dos gregos. Os gregos entendiam, por exemplo, que a matéria, que ele aqui entende como as religiões da natureza pré-gregas, que os gregos absorveram na sua interação com o Oriente, com culturas orientais, porque eles tiveram esse contato, fizeram com que eles absorvessem esse motivo da matéria. Né? E esse motivo da matéria significava que as religiões da Mãe Terra, da Mãe Natureza, era uma religião que tinha um fluxo contínuo de vida, ou seja, para você entender melhor, imagina o Deus cristão, o Deus bíblico, que determina a história, decreta e por meio da sua providência ele supervisiona os acontecimentos, garantindo que eles aconteçam na história tal conforme os decretos que ele assim ordenou. Então, essa religião da natureza tinha uma força impessoal, sem forma, que essa força impessoal ela determinava toda a existência individual de uma realidade individualizada, ou seja, o homem, plantas, pedra, qualquer coisa individual, ela tinha um constante fluxo, tinha um constante devir, ou seja, vir a ser. Ela determinava o fluxo da vida, nascimento, desenvolvimento, morte, renascimento, nascimento, desenvolvimento, morte, renascimento. Então havia um constante determinismo e um constante fluxo da existência que fazia com que a vida fosse um constante vir a ser. Então esse era o motivo da matéria, essa força impessoal conhecida como a Ananke ou a Moira. Do outro lado, a religião grega ela fez também uma síntese antitética, ela se opunha, de modo que a nova religião do Olimpo, né, dos deuses gregos, era uma religião da forma. Por isso, motivo matéria, aquela religião que determina o fluxo da vida, e a religião agora da forma, que é uma religião da medida, da harmonia, da estética, da beleza e da cultura. Então, centrada nas cidades e estados da polis, né? Polis aí é um termo que significa cidade, das cidades da Grécia, essa religião centrada agora nesses deuses como o Zeus, Ísio e tantos outros deuses do panteão greco-romano, era agora a nova religião, era a religião da forma. Só que a própria Ananke, a própria Moira, ainda estava no pensamento e na raiz religiosa dos gregos. De modo que mesmo Zeus, sendo o deus dos deuses, e que ele poderia às vezes também dispensar, de acordo com Hesíodo, né, que é aí o filósofo e teólogo grego, um pré-socrático, vem antes de Sócrates,
essa própria divindade não conseguia impedir a Moira de dispensar os seus juízos, ou de dispensar o fluxo da natureza, ou de fazer a sua vontade prevalecer, ou de fazer morrer quem ele quisesse, fazer com que o fluxo da sua existência se perdesse. Os deuses só conseguiam proteger pessoas que estivessem saudáveis ou vivas, mas eles não poderiam, não conseguiam deter o poder da Ananke. Então você tem aí dois princípios já na base do pensamento espiritual dos gregos que são conflituosos. Religiões de matrizes orientais que trouxeram essa concepção da realidade, cujo fluxo da vida é determinado por essa força impessoal, por essa força que não tem forma, é divinizada e absoluta, mas não tem forma, e por esses deuses do Olimpo, onde a cultura é valorizada, onde a forma, a estética é valorizada, onde os deuses não têm forma, mas são idealizados e adorados, eles agora estão em conflito. Então, desse modo, você vai ter aí a ideia do zoroastrismo. Zoroastrismo é aquela ideia do dualismo grego. Por isso que você tem duas forças aqui em oposição, também vai ser explicado essa ideia de bem e mal, matéria e alma, a ideia de que a matéria é má, enquanto que a alma racional é boa, a alma que pensa, que reflete, que entra no ócio e fica refletindo e compreendendo a realidade. Você vai ter isso, o próprio Agostinho, infelizmente, vai acabar absorvendo o pensamento de Zoroastro, né? Greco-romano, de matéria e forma. Essa síntese vai acabar acontecendo, embora o Agostinho entendesse que Deus havia criado toda a realidade, Deus bíblico, porém, por causa do motivo aí da matéria, que é má, do zoroastrismo, o Agostinho vai acabar entendendo que o sexo ele é sujo, ele é mau, e isso daí remonta a Platão, porque Agostinho ele é um platônico, né? Dessa maneira, o Agostinho acabou criando um sério problema que só foi ser desfeito pela Reforma Protestante e levado mais adiante pelo puritanismo, com a ideia de que o sexo não é sujo e o casamento é uma bênção, porque durante a Idade Média, né, tanto a baixa quanto a alta, foi levada adiante a ideia de que o casamento era algo que não era tão honroso e tinham até, no período medieval, aspectos em que os padres orientavam os casais a terem uma vez sexo, enquanto que você vê a escritura que isso deve ser uma prática cotidiana e comum. Então, esse motivo, né, básico, religioso, acabou influenciando o próprio pensamento do Agostinho. Mais adiante você tem outro motivo, que é o motivo da natureza e graça, que agora é o motivo católico-romano. Ou seja, o próprio catolicismo, ali com a teologia escolástica, tendo como grande proponente o próprio Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai absorver o pensamento de Aristóteles e vai tentar fazer uma síntese, né? Uma síntese entre a filosofia e a teologia. Quem já havia feito isso era Avicena, que era um filósofo árabe, que foi através dele, ali por volta do século XIII, que adentraram no Ocidente os escritos clássicos, né? Aí os escritos gregos, Aristóteles, ele fez suas traduções. Então, ele também tentou fazer uma síntese com a filosofia de Aristóteles e a teologia islâmica. E o Tomás de Aquino também vai tentar fazer a mesma coisa, vai tentar fazer uma síntese, só que é uma síntese entre dois princípios que são antagônicos. O princípio grego tem uma teoria de conhecimento que nega a criação, que é dualista, enquanto que a teologia cristã crê que Deus criou do nada a criação, e essa criação ela é integral e ela é boa, e o homem se perdeu, e agora vem a redenção por meio de Cristo, mediante a operação do seu Espírito. Porém, essa síntese que o Tomás de Aquino vai tentar fazer, não observa isso. Vai acontecer que nessa tentativa de fazer essa síntese, vai acontecer que o pensamento pagão, o pensamento filosófico, a religião grega vai acabar dominando o pensamento cristão, fazendo com que o cristianismo não tenha toda a sua força e toda a sua integralidade, sua abrangência com relação à realidade da totalidade. Então, isso vai acontecer, essa síntese, então percebam, você tem uma síntese religiosa com a natureza e a forma na Grécia, ali, com as religiões orientais e as religiões do Olimpo. Isso adentra o pensamento católico-romano com o escolasticismo. Agora, o Aristóteles tenta, ou melhor, o Tomás de Aquino tenta fazer uma síntese entre o filósofo
grego e a teologia cristã. E aí você vai ter mais adiante, ali com o surgimento do humanismo lá, a partir do início da Renascença, você vai ter agora uma síntese entre esses desdobramentos de cosmovisão, uma síntese entre os gregos, teologia cristã e o humanismo. Você vai ter uma síntese agora, onde cada pensador humanista, querendo se livrar do domínio da Igreja Católica, da sua soberania, dos seus motivos religiosos de dominar a totalidade da realidade, todas as esferas, vai acontecer que esses pensadores humanistas irão manter pressupostos cristãos, mas vão negar a criação, negar a queda, negar a redenção, vão manter alguns pressupostos, por exemplo, a ideia de direitos humanos, que vem da teologia cristã, vão manter a concepção grega também, em muitas sobre a alma, sobre o que é o homem, sobre o que é a razão, sobre o que é a liberdade, tentando elaborar suas teorias econômicas, filosóficas, e aí você vai ver essas sínteses acontecendo no liberalismo clássico, nas teorias econômicas, no conservadorismo, você vai ver síntese entre os próprios integracionistas, teologia negra, síntese com cristianismo e marxismo, teologia da libertação, teologia da missão integral, várias teologias, teologia feminista, síntese aí, marxismo cultural, com movimento LGBTQ+, e a teologia cristã. Então, o Ocidente é viciado em síntese. É isso que eu quero que você entenda, que o Dovide estava tentando responder isto para ter uma filosofia distintamente cristã, que refletisse a criação, queda, redenção, por meio de Jesus Cristo, operacionada pelo Espírito, em comunhão com o seu Espírito, que mantém a integralidade da realidade e mantém também todas as esferas, onde cada esfera é autônoma e cada esfera é interdependente, ela funciona de modo intracomunal, ou seja, todas essas esferas estão numa relação harmônica, e onde cada uma delas respondem diante de Deus, diante da sua soberania, mas elas entre si são autônomas e são codependentes, e estão numa relação de interação intracomunal. Porém, você não vai ter esses motivos por causa da negação da criação, queda, redenção, por meio de Jesus Cristo. Você vai ter esses motivos sendo negados por essas cosmovisões, pela cosmovisão pagã, pela teologia escolástica e também pelo humanismo. De modo que você vai perceber que, se você é um leitor atento, você vai ver cada vez mais essas sínteses tentando acontecer na nossa realidade. Por quê? Porque não está sendo observado que essas cosmovisões são cosmovisões em conflito e que essas cosmovisões, a tentativa de fazer síntese, sempre um elemento vai dominar sobre o outro, e o humanismo é uma raiz espiritual. Assim como a pagã, ele vai tentar dominar o cristianismo, vai tentar dominar o pensamento cristão, como tem acontecido e como acontece, entendeu? Por quê? Porque são motivos básicos religiosos que dominam a realidade. Você precisa entender isso. Se você quer ter um pensamento cristão, você precisa entender que não existe neutralidade científica, e toda atividade pré-teórica envolve uma relação fiduciária, ou seja, uma relação de fé, de crença, onde o teórico científico, ele crê, ele coloca a sua cosmovisão ali, quando vai definir o que é uma alma, quando vai definir o que é liberdade, quando vai definir o que é o homem, quando vai definir quem nós somos, de onde viemos, o que deu de errado com o homem, qual é a solução. O Hermann Dovide sabia disso, e quando ele foi chamado, ali no período pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, pelos parlamentares ali da Holanda, que eram humanistas, e que fizeram a seguinte proposta: vamos deixar a antítese de lado, vamos deixar essa oposição de cristianismo e humanismo. Nós sabemos que o Ocidente e os Países Baixos, é o que o Dovide estava falando, foram formados por essas duas cosmovisões. Então, a proposta deles era: vamos deixar isso de lado, vamos manter os dois juntos para a gente reconstruir o país das cinzas. O Hermann Dovide escreve esse livro como uma resposta a esses eruditos, né, para demonstrar que não há qualquer possibilidade de síntese entre dois motivos religiosos antagônicos, onde um é o motivo da apostasia liderado por Satanás e o outro é o motivo cristão liderado pelo Espírito. Então, espero que essa obra possa aí ajudar você, espero ter sido claro, e você possa, de alguma maneira, criar desejo por ler filosofia reformacional, lembrando que as ideias têm consequências
e a atividade teórico-filosófica não é uma atividade que ela é sem prática, ela é sem concretude. Então espero que isso possa ter aí contribuído com o teu conhecimento. Um abraço e boa noite, fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu!